É interessante também observar isso. Teve até um episódio bem pitoresco na época, ali, já como Papa, ali por volta de 1905, 1906, um dos relatos de que algumas freiras que costumavam lavar a roupa, né, do pontífice, pegaram algumas meias e foram lavar as meias do Santo Padre. E aí uma delas inventou de querer calçar a meia, né? E vamos calçar a meia na irmã que está doente das pernas, né? Porque a fama de santidade dele já era uma fama que até em vida mesmo, né? E aí ele tinha muito disso, né? Fama de santidade. Então, calçaram as meias nas pernas da freira, ao que, passados alguns dias, a freira, de fato, ficou curada, né? E é bem interessante porque quando ele soube dessa história, né? Chegou aos ouvidos dele, ele diz assim, é interessante, é engraçado, eu vivo calçando essas meias, não sou curado das minhas pernas. Ela calçou uma vez e foi, né? Para ludibriar essa realidade assim, de que atribuírem a ele essa questão de que foi por causa dele, as meias dele, que ele calçava, que tiveram essa impressão nela. Então, acho engraçado, porque ele sempre tentava sair pela tangente, quando se atribuíam realidades de curas, e não foram poucas, foram várias curas ao longo da trajetória dele enquanto pontífice, né? Daquilo que a gente tem documentado, inclusive, né? Tem várias curas, inclusive até algumas de caráter mesmo sobrenatural, né? Que é exatamente sobre a pessoa, e passam-se alguns dias, aquele tumor, ele some. Né? Teve um caso de uma mulher que estava cheia de chagas, né? E a mãe dessa menina, pediu que ele curasse, que ele procurasse interceder pela cura daquela menina, e ele simplesmente olhou para a menina, tocou nela, deu uma bênção apostólica. As curas eram muito assim, eram sempre baseadas nas bênçãos apostólicas. E a menina dizia, ele vai me curar, porque essa autoridade foi dada por Nosso Senhor aos apóstolos. Ele é sucessor dos apóstolos. Ele vai operar uma cura em mim. Né? E ele operou só a bênção apostólica. Ele deu a bênção apostólica e a menina foi aos poucos. Ela já estava bem debilitada, com o corpo todo chagado, e aos poucos ela vai se restabelecendo. Algo assim que a medicina não explica, né? Se bem que teve também outras situações que duas crianças, né? A mãe, uma criança mais nova, outra mais velha, e as duas doentes, né? E ele chegou até a dizer, essa mais nova, ela vai morrer. A mais velha não, a mais velha vai ficar curada, mas a mais nova vai morrer. De fato, aconteceu. Olha. Né? Então, ele tinha muito isso, a questão de revelar determinados segredos, determinados mistérios, né? Como a realidade da própria guerra tem mundial, essa história, né? Que ele meio que profetiza uma grande guerra, né? Isso. 2 anos antes, 1914, iria eclodir a guerra, em agosto, né? Meio para o fim de agosto de 1914, e em 1912 ele já estava angustiado. Ele já estava assim, já se martirizando por causa de uma guerra. E não tinha indícios de que aquilo iria. Ele falava, confidenciava muito isso ao secretário, né, de Estado, Mary Delval. Ele dizia, meu Deus, essa guerra ela virá com tudo. Né? O que estava acontecendo era apenas pequenos conflitos. Né? E o cardeal dizia, não há motivo para o senhor pensar nisso, santidade. Não há motivo para pensar em uma guerra. Né? E uma guerra do jeito como o senhor está dizendo, com essa proporção de eclodir em toda a Europa, não tem a menor possibilidade. Ele disse ir gerone, né? É um termo do italiano, talvez criado por ele mesmo, para dizer que é terrível guerra, ela virá. Né? Não passaremos de 1914. Então, ele já dizia até o ano da guerra. Né? Teve até um embaixador do Brasil mesmo, que tinha muitas relações com a Santa Sé, né? Era um embaixador de Pelotas, aqui no Brasil na época. Ele estava finalizando seu ofício. Em 1913, ele chega para se despedir do Papa Pio X, e o Papa diz assim, que bom que você vai voltar para o Brasil, ficará longe da Guerrone. Aí, que Guerrone? Ele pensava que era a guerrinha que estava tendo lá com o povo lá dos Balcãs, mas a Guerrone do ano que vem, mas você já está indo agora
né? Em agosto de 1913 estava esse mesmo embaixador comentando isso aqui no Brasil, né? E o Papa não entendeu o que o Papa estava querendo dizer. Um ano depois a guerra estava eclodindo, a Primeira Guerra Mundial, né? Então, inclusive, quando ele percebeu essa guerra já bem próxima, né? Alguns historiadores atribuem que ela contribuiu muito para que ele pudesse ir realmente desfalecendo até morrer, porque ele morreu justamente em agosto, né? Morreu no dia 20 de agosto de 1914. Não tinha quem dissesse que ele fosse morrer, porque até mais ou menos o dia 16 de agosto ele estava bem de saúde, né? Ou seja, a última semana dele ele estava muito bem de saúde. De 18 para o dia 19 ele sentiu alguma indisposição, né? E nem as irmãs dele, que viviam muito, essas 3 mesmo que estão aí na foto, que estavam justamente com ele, acompanhando, nem elas mesmas, que viviam assim sempre com muito cuidado com ele, não, ele não tem nenhum problema de saúde, né? Passou 2 dias, ele teve como se fosse um resfriado mais intenso, e isso foi complicando, né? E ele começou a entrar realmente em uma agonia, né? Do dia 19 para o dia 20 de agosto, foi quando as irmãs de fato foram chamadas, porque elas tinham até deixado eles e foram para casa, e foram chamadas de volta porque teve uma piora súbita, né? E aí ele começou já a agonizar, a questão da respiração já começa a falhar, né? A ter dificuldades para respirar, aquela coisa angustiante, e a guerra já acontecendo, né? E a igreja tendo que enfrentar a realidade de um novo conclave no meio da guerra, né? Já da Primeira Guerra Mundial, que já estava iniciando aí de agosto para setembro, né? Quando o Bento XV iria ser eleito.